Glória a Deus. Amém. Capítulo 6, versículo 3. Eu vou lendo, os irmãos vão acompanhando aí, pela fé. Então é 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 até o 21. Glória ao Senhor da glória. Que diz assim: Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder e sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas gozamos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Feche teus olhos, irmãos. Vamos falar com o autor dessa escritura. Altíssimo Deus, esta é a sua palavra, Senhor, e como sempre nós podemos ler. Mas, papai querido, eu peço que o teu Espírito Santo venha nesta noite falar com os teus filhinhos, Senhor. Que seja o bom pastor falando com as suas ovelhas. O Espírito Santo de Deus, que vem em nome do Senhor Jesus Cristo, guiando o seu povo em sua verdade. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Aleluia. Glória a Deus. Bom, vou tentar ser breve, até porque meu celular está com 21% de carga só. Mas amém. Glória a Deus. Vou pedir para uma das crianças pegar lá de repente. Acho que ele não vai aguentar tanto tempo assim. Mas amém. Irmãos, exortações e conselhos gerais, conclusão da epístola, da primeira epístola de Paulo a Timóteo. É uma carta, uma epístola a Timóteo, a um servo de Paulo, um seguidor de Cristo, né?
Então, Paulo, um apóstolo, e Timóteo, um seguidor, um enviado por esse apóstolo. Amém. Glória a Deus. Esse enviado de Deus agora envia Timóteo. Amém. Nós sabemos, então, que ele escreveu para ele. Porém, esta carta é inspirada, ou essa escrita é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E quando é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ela não fala só Paulo a Timóteo. Ela está falando conosco. Porque ela retrata a nossa realidade. A palavra de Deus, ela coloca nós sempre em atualização. Estamos sendo atualizados. Essa palavra que foi escrita há quase 2000 anos está falando da nossa atual realidade. Amém? Amém. Por exemplo, no primeiro versículo, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins pensamentos, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Que coisa, irmão! É tão real. Quem tem coragem de pregar essa palavra no sistema religioso atual? Pois todo o sistema religioso atual está enquadrado aqui, nessa escritura. Esses 3, 4, 5. 3 versículos. Nesses 3 versículos, todo o sistema religioso atual está enquadrado. Está enquadrado. Simplesmente. Porque exatamente assim é que está o nosso tempo hoje. Nós, enquanto dizendo que cremos, ou enquanto cristãos, né? Por quê? Porque os homens, com a intenção exclusiva de alto benefício, simplesmente, amém, simplesmente fizeram essas coisas. Se alguém ensina alguma outra doutrina, Paulo disse lá no começo, ainda que nós mesmos, ou um anjo descido do céu, pregasse outra coisa, um evangelho diferente do que já temos falado, que seja anátema, maldito. E lá no final, João, que não andava com Paulo, escreve: quando eles chegarem diante de Cristo, eles vão dizer: eu preguei no teu nome, eu ressuscitei no teu nome. O que ele vai chamar eles de? Malditos. Tá vendo? Paulo e João, 2 tempos diferentes, mas falando a mesma coisa, porque era o mesmo Espírito. Agora, por que alguém pregaria uma outra doutrina e não se conformaria com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo? Se as sãs palavras estão aqui, é a verdade, por que não se conforma? Por quê? Se as sãs palavras é a palavra de Deus, por que não se conformam? Porque, irmão, veja bem, da mesma maneira que eles não puderam receber João, não puderam receber Jesus, é a mesma maneira hoje. Não dá para receber. Suas palavras são ásperas. Não tem aparência nem formosura. Não concorda com homem nenhum. Pedro achou que ele ia concordar com ele, não concordou com Pedro. O Herodes, o rei, pensou que ele ia concordar com ele, não concordou. Os sacerdotes pensaram que ele ia concordar com eles, não concordou. Você está entendendo? A palavra tem vida própria. Então, a sã doutrina de as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo não dá para engolir. Não é digestível. Você está entendendo? Não dá. Se não for dado por Deus, não funciona. Então, o que acontece? Se apartaram dessa palavra, porque ela é muito simples, mano. É muito simples, ou seja, para falar essa palavra, não é qualquer homem. Agora, também, para falar essa palavra, Deus escolhe quem Ele quer, não é o que eu determino quem determina, é quem Ele quer.
Amém? Não está carregando aqui, mano. Ah, eu achei tirar a capa. Achei tirar a capinha. Amém? Então, esse sistema religioso está enquadrado aqui, por quê? Porque exatamente essa é a maneira. Eles não creem na verdadeira palavra. Não tá. Amém. Mas glória a Deus. Então, não se conformam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, por quê? Porque é muito simples essa palavra. Veja bem, até para pregar Jesus teve que se fazer uma remodelagem, botar um Jesus nórdico com pele clara, bonita, olho verde, cabelo bem ondulado, bonitão. Quando que um homem do deserto, o cabelo dele era isso aqui, ó, um vassourão. Os homens do deserto não tinha shampoo, nem creme, nem condicionador. As barbas deles não eram uma barba feitinha que nem as barbas de hoje, não. Eram barbas cortadas a lâmina, não a lâmina fininha, porque não tinha como fazer um metal fininho daquele jeito. Tá? Era lâmina de qualquer maneira. Você está entendendo? Assim eram eles. A roupa deles, a mesma roupa que eles usavam hoje é o que eles usavam amanhã. De dia era um calorão, então eles andavam, dobravam a capa. Mas de noite era muito frio, então eles se cobriam com a capa. Então era aquilo sempre. Perfume, irmão, era coisa complicada, um perfume. Banho era nos rios, tipo os indianos, assim, já viu os indianos tomando banho? Eles vivem mais ou menos naquele século, né? Os indianos, os hindus, aquela gente lá. Amém? Então eles vivem daquele jeito. Você acha que eles tinham roupa bonita, uma calça bem certinha? Por que eles usavam túnica? Porque a túnica já servia de pijama, servia de colchão e servia de lençol. Você está entendendo? Já servia para tudo, o tempo todo. Então você imagina como que vão pregar um Deus dessa maneira. Não, tem que fazer bonitão, com um manto bonito, uma roupa bem clara, bem bonita. Sabe por que a roupa deles era clara naquele tempo? Sabe por quê? Não tinha muita tinta. Quem tinha direito à roupa colorida eram só os muito ricos. Mas ele era auxiliar de carpinteiro. Depois ele andava com os pescadores. Você está entendendo? Como que ia aceitar aquilo ali? É a mesma coisa hoje. Como que ia aceitar a palavra? E mais ainda, ele veio derrubando o sistema da época. Não. Ei, Jesus, não precisamos de ti. Nós temos Moisés, a nossa lei. Nós temos pai Abraão. Não precisamos de ti. Olha o templo que nós fizemos aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha aí o templo, ó. Olha o nosso templo aí. Não precisamos de ti, ô Nazareno. Aliás, tu diz que é da tribo de Judá, né? Da linhagem de Davi, né? Mas quem era da linhagem de Davi era José. Bom, José não é teu pai. E agora? Como é que ia receber? Aí quando alguém achou que ia falar desse Jesus maravilhosamente como Judas, o Judas, ele traiu Jesus, mas não porque ele era um traidor que ia trair Jesus, não, ele traiu Jesus porque ele expôs Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha poder suficiente para derrubar o sistema, derrubar os romanos e então Israel ser a grande nação do mundo de novo, da época dos profetas, que eles faziam emboscada contra Israel, e Israel sempre dava um jeito de se sobressair. Mas como que eles souberam da nossa emboscada, se não avisamos para ninguém? Eles tinham profetas. Então Jesus era um profeta. Então Judas, quando viu aquilo, pensou, mas já vi tudo que ele faz, vai ser barbada, vou colocar ele diante dessa gente aí, ó, e vai ser fácil. Não, ele se humilhou. Ele se humilhou mais ainda. Tanto que quando ele disse para Pedro, escute bem isso, irmão. Ele disse, Pedro, importa que o filho do homem, se acontecer isso, 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 falou o que ia passar com ele. Não vou deixar isso te aconteça. Para trás de mim, Satanás. Espírito exaltado.
Espírito que não quer deixar Deus agir e querem fazer a sua pregação perfeita, querem fazer o seu sistema perfeito. Você está entendendo? Mesmo espírito cainita, adoração a Deus do jeito deles. Um altar bem bonito, bem ornamentado, com as coisas mais lindas. E, no entanto, Deus quer ver vida. E Abel foi lá e apresentou sangue. Até parecendo uma injustiça. O que o bezerrinho tinha que ver com a adoração de Abel? O que o bezerrinho tinha que ver que Abel tirou ele, desmamou ele? E foi fazer um sacrifício? O que aquele bichinho tinha que ver? Era a revelação. O segredo é o sangue, é vida vivida, irmão. Você está vendo? É isso, essa sã doutrina, sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que o sistema não consegue receber. Conta-se histórias bonitas de Jesus. Histórias lindas de Jesus. Mas aí tornam Jesus apenas um hebreu milagroso. Um profeta abençoado. Né? No máximo, o filhinho de Deus, no máximo. E não sabem que aquela palavra disse assim, ó, veio para o que era seu, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem foi que criou tudo? Gênesis. No princípio, criou Deus. Agora, quem é que veio aqui? Jesus. E tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o que significa? Que ele é o eterno. Por isso, Filipe diz, mostra-nos o Pai. Ele disse, mas eu estou há tanto tempo convosco. Por isso, Judas, não Iscariotes, diz, Senhor meu e Deus meu. Está vendo? Aleluia. Então, essas palavras não dá para engolir, não desce. Tem que enfeitar para ficar mais bonitinho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Mas Deus sabe. Carregando. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora veja bem. E com a doutrina que é segundo a piedade. Eles não se conformam com as sãs palavras e nem com essa doutrina que é segundo a piedade. Por quê, irmão? Segundo a piedade. Piedade é uma palavra, um sinônimo. Antônimo conta. Sinônimo igual. Sinônimo de amor. Piedade, sinônimo de amor. Piedade não é um sentimento, que piedade, estou sentindo piedade. Não. Essa piedade é uma ação, ela é amor. Amor real, coisa que age. Sem ação é morto. É fé sem obra. Você está entendendo? Então precisa ter fé. Então, a doutrina segundo a piedade é... Já vou chegar onde hoje chegam os homens. Irmão, a doutrina segundo a piedade é você dar o seu dízimo por fé, não por obrigação. Está vendo? É você dar o seu dízimo desejando antes de ter. Você está entendendo? Você deseja antes mesmo de ganhar, você quer dizimar. É isso aí a doutrina da piedade. Mas o sistema não quer isso, o sistema quer que você entre, e uma vez eu fui em um determinado lugar, e você entra lá e já me deram um envelopinho, já com dízimo, oferta alçada, e tem que colocar o teu nome ali, e tem que exigir, e exigem de você, e em determinada época do ano, do mês, eles falam quem deu quanto, e quanto. Saíram da doutrina da piedade, não se conformam com isso. Está vendo? Eu preciso ter o controle. E amigos meus me ligam e dizem, quantos tem na tua igreja? Irmão, então já está dando. Um outro me diz, tem que engrossar o caule. Ou seja, ter bastante membro para ganhar bastante dinheiro. O que é isso? Fugindo da doutrina da piedade. Você dá o teu dízimo e a tua oferta por fé. Você está entendendo? Porque você deseja. Esse é o segredo. Esse foi o segredo de Abraão. Ele desejou. Aleluia. Mas não pense que Deus não fez primeiro que nós, tá? Deus dizimou primeiro. Por isso Jesus disse assim, eu não faço nada sem que eu veja o Pai fazer antes.
Sempre ele falava isso. Por quê? Porque Deus primeiro dizimou. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Está vendo? Amém? Aleluia. Então, esses homens, esses que ensinam outra coisa, não a doutrina, eles são soberbos e não sabem nada, mas delira, eles são delirantes acerca de questões de contendas de palavras. É um delírio. Por exemplo, o pregador lê uma palavra dessa e aí ele vem pregar para você o que ele achou. Então é própria interpretação. Aí lê aquele versículo e fala aquela palavra como se aquilo fosse tudo. Não! Jesus disse toda a palavra, tem que haver uma concordância de toda a palavra. Não pode ser só uma parte isolada. Senão você pega Mateus 28:19, ide por todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, é isso aí, vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele disse para Pedro, convém que vocês fiquem aí, até do alto ser revestido de poder. Vocês ainda não sabem, mas quando aquele poder descer, vai ensinar todas as coisas a vocês. E no dia que o poder desce, os homens querem aquele poder e perguntam o que a gente pode fazer. E Pedro lhes dá a receita cheio do Espírito Santo. Está vendo? Não pode ser só um versículo, tem que pegar todos. E Jesus em Lucas diz, para que em seu nome fosse pregado o arrependimento, não se fizesse nada, uma ação ou palavras, tinha que ser em seu nome, e o batismo é uma ação. Você está vendo? E aí vem Paulo, que não andou junto, em Atos 19:5, e encontra aquelas pessoas e as batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Está vendo por quê? Porque ele no caminho de Damasco encontrou-se com o Senhor. E ali tudo lhe foi revelado. Nenhum dos apóstolos lhe ensinou coisa nenhuma. Não tinha um livro para ele ler, que nem nós estamos lendo aqui. Você está vendo? Então, como? Não pode pegar uma palavra só e sair falando. Essas são as contendas de homens. São os delírios. São os seus delírios. E aí nascem invejas, porfias, blasfêmias. Por quê? Invejas. Irmão, você sabe o que é? A igreja do fulano está melhor que a minha igreja vai ser melhor que a dele. Porfias, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento corrupto. Qualquer coisa que vinha, eles recebem. Irmão, eu tive uma interpretação dessa palavra, e essa palavra quer dizer isso, mais isso, mais isso. Meu irmão, o Espírito Santo é Deus, e Deus é seu próprio intérprete. Você está vendo? Deus é seu próprio intérprete. Aleluia! E privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Piedade, o amor de Deus, a palavra, virou causa de ganho, irmão. É isso que nós estamos vivendo, não é? Virou causa de ganho, muito ganho. Por que não se parou os cultos? De sábado, domingo de manhã. Por que não parou, irmão? Por que essas grandes organizações não pararam os cultos? Por que não fizeram só que nem... Não somos perfeitos, mas não fizeram um culto de oração e é a palavra de Deus e pronto, e vamos embora. Por que não fizeram isso, irmão? Por quê? Porque são essas reuniões que juntam, seus ganhos. Aí eles trazem um pregador, um preletor, um cantor, e não sei da onde, e não sei de onde mais, e um profeta, e um que ora, e um que tem o dom, e outro para ter atração. Você está entendendo, irmão? Então a piedade virou motivo de ganho, a palavra. Usam a palavra só para ganhar. Ganhar e ganhar muito. Vai na igreja, vai na igreja. Hoje eu estava dando testemunho, não faz muito, sobre um pastor que ele recebia, tinha uma igreja bem grande, ele nunca cobrou, e ele recebia bem pouquinho, e o pouquinho que ele ganhava ainda tinha uns necessitados e ele dava. Às vezes não tinha dinheiro para gasolina. Está vendo?
Faça isso no sistema religioso. Vai lá. Vai na igreja e diz para o pastor que você não tem passagem para voltar para casa. Vai. Vai lá. Não tem mais piedade. Não. É motivo de ganho. Por que abre uma igreja aqui, outra ali, outra e outra e outra e outra e outra? Por quê? Para ganhar almas para o reino? Não, irmão, não seja ignorante. Cerca disso. Uma vez eu estava lá no interior, o Beto estava junto, a gente fez aquela viagem, e aí um cidadão disse, não, falei com um cidadão aqui, que é o dirigente aqui, ele já disse, se não der o lucro necessário para pagar os obreiros, para pagar o salão, pagar água e luz e tudo mais, fecha. É que nem um negócio, é uma empresa. Se der mais despesa que lucro, fecha. E as almas? Ninguém está nem aí para a alma. Você está entendendo? Então a piedade, virou motivo de ganho. A palavra virou motivo de ganho. Aleluia! Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? E o que diz agora a você que está ouvindo essa palavra? Aparta-te dos tais que corrobora ou concorda com aquela palavra que diz assim, sai dela, povo meu. Já caiu em desgraça. Sai daí, a Babilônia caiu em desgraça. Sai daí, sai daí. Esse sistema religioso já caiu em desgraça. Sai daí. Te aparta disso! Deus tenha misericórdia de nós. Mas é grande. Ganho a piedade com contentamento. Ou seja, aquele que fala a palavra de Deus, o apóstolo Paulo tem uma escritura que ele escreveu, que ele diz assim, o homem de Deus enriquece a muitos, mas de nada tem falta. Porque também ainda está escrito, digno é o obreiro do seu salário. Você não se preocupe, irmão. Se você não tem a fé ainda de dizimar, de ofertar, não te preocupa. Deus vai mandar alguém para isso. Não perca a tua oportunidade, só isso que eu te digo. Não perca a tua oportunidade, porque Deus não vai deixar o seu obreiro, o seu servo. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Foi isso que Constantino viu. Olha o que é o sistema religioso que iniciou. Veja. Aleluia. Glória a Deus. Porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele, nem o corpo a gente leva. O corpo que nós ganhamos da mamãe, nós não levamos junto. Você está entendendo? O sangue que nós ganhamos do papai, nós não levamos junto. Nada. Você está vendo? Então essa soberba é coisa maligna. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Irmão, entendi. Agora o pastor quer que eu seja um pobre coitado, né? E não desejar nada, não almejar nada. Não confunda. Você está vendo o que é pegar uma palavra isolada? Foi isso que Jacó, o crápulo, o enganador, fez a Rebeca enganar o seu Isaac, que ela nunca faria aquilo, e Jacó fez ela enganou seu irmão, convenceu ele, aproveitou-se que ele estava com fome e vinha de uma caçada e negociou o bem mais precioso que havia, que era direito do seu irmão, ele negociou. Então Jacó era um crápula, mas ele dava valor a algo. E ele disse, Senhor, se tu tão somente, lá no Vale de Jaboque, se tu tão somente me deres o que me vestir e o que me alimentar e me guardar do meu irmão que quer me matar, e com razão, o irmão dele tinha razão para ele matar ele. Se tu tão somente fizer isso, Senhor, de tudo eu serei fiel a ti. De tudo eu te darei. Viu? Foi o desejo dele. Ele desejou. Mas isso foi lá na Bíblia antiga. Isso aí faz muito tempo, irmão. Me diz para mim, onde é que estão os maiores projetos da indústria bélica?
onde estão os maiores projetos da aviação, da onde surgiram. Da onde surgiu a teoria do EM2 igual a C, é isso, né? A fórmula do Einstein. Pois é, da onde? De lá, de Israel. O sistema deles de transporte, no deserto deles tem água. Em todo o mundo o deserto não tem nada, mas eles plantam. Está vendo? Por quê? Por causa do acordo do Israel com Deus. Você está vendo, irmão? Então isso é benefício, isso é benéfico para você e para a tua descendência. Eu disse uma vez para meus filhos, um dia eu disse, aqui eu só tenho uma coisa, se eu tenho um conselho para dar a vocês, é esse: seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Não seja nem fiel a você, mas seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Esse é o meu conselho, irmão. Sabe por quê? Você quer ver uma coisa? Você ir no culto, sei lá, talvez seja bom. Você orar, sei lá, talvez seja bom. Você jejuar, também pode ser bom. Né? Você ir para a montanha, você vigiar, sei lá, qualquer coisa, pode ser bom. Agora, irmão, ele disse assim, ó: por vossa causa eu repreenderei o devorador. Por causa de quem? Daqueles que foram fiéis, irmão. Por causa da tua fidelidade, o devorador não pode te tocar. Ah, mas perdi meu emprego. Descansa, ó. Ah, mas tá dando tudo errado. Descansa. Você é fiel a ele? Você é fiel? Então fique em paz. Fique em paz. Continue agradecendo. Continue agradecendo. Continue agradecendo. Seja contente. É isso que ele está dizendo. Seja contente. Estejamos com isso contente. Contente significa agradecido. Amém. É isso. Você está vendo? Essa é a maneira. Aleluia. Não é para você, só me vestir, só me cobrir e me alimentar. Pronto, é isso que Deus quer, que eu seja um pobre coitado. Não, não, ele disse que derramaria bênçãos sem medida, ou seja, além do que você precisa. Ele disse que viria, abriria a janela do céu, derramaria a bênção que sobreviria a maior abastança. Amém. Olha aí. Você está entendendo? Não tem que ser toda a palavra, senão vira confusão. Vira confusão. Amém? Então confia no Senhor. Confia no Senhor. Esteja contente. E a palavra ainda diz: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Aleluia. Glória a Deus. Então, confia. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Irmão, esse querer ser rico não é tipo, você deseja uma coisa boa, você deseja uma coisa melhor. Esse querer ser rico é você só pensar nisso. Eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Você está perdido. Você não está vendo que você já é rico. Tudo que você precisava ter é a vida. O resto, não fará nenhuma diferença. É claro que é bom chorar numa BMW de 800 mil do que numa parada de ônibus. Mas você vai chorar igual. Você está entendendo? É bom perder alguém e enterrar no São Miguel e Almas, lá naqueles mausoléu, do que enterrar como indigente. Vai perder igual. O choro é igual, a lágrima é igual, o desespero é igual. Você está entendendo? Então tudo que importa, você já tem. Você já tem, que é a vida. E poder ouvir a palavra que gera, essa palavra gera. Ó. Enquanto você está ouvindo essa palavra, está gerando, ó. Está gerando, ele está agindo. Amém. Aleluia. Porque enquanto os apóstolos pregavam, essa palavra diz, cooperava com eles o Senhor, fazendo milagres, fazendo sinais, e o Senhor curava, e o Senhor libertava, enquanto a palavra era falada. Isso está acontecendo, irmão.
Amém? Agora, querem ter, caem em tentação, irmão, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, concupiscências, desejos desesperados. Não, irmão, não andeis ansiosos. Você quer, Deus coloca o desejo no teu coração e você quer determinada coisa, descansa no Senhor como se você tivesse. Amém. Você está entendendo? Como se você já tivesse. Esta é a imagem e semelhança de Deus. Quando você consegue sentir que já tem, logo você pega na mão. Você está entendendo, irmão? E essa palavra diz assim, ó, todas as coisas cooperam. Tudo, as coisas boas e as ruins cooperam para o bem. Por favor. Glória, glória ao Senhor da glória. Amém. Mas, então, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro, escute bem, irmão, escute bem. Aqui eu ouvi quase que metade da minha vida uma grande mentira. Uma grande mentira. Escute bem o que está escrito, porque o amor do dinheiro, eu sempre ouvi assim, ó. O dinheiro é a raiz de todo mal. Eu sempre ouvi isso. E vi até pregarem isso. Não, é o amor do dinheiro. Ou o amor ao dinheiro. Você está entendendo? O dinheiro não... Por favor. Ah, não, o dinheiro é a raiz de todo mal. Dinheiro é um problema. Não, o dinheiro para mim não é problema, é solução. Eu encho o tanque do meu carro, posso ir onde eu quero, posso até trocar de carro. Você está entendendo? Então dinheiro não é problema, é solução. Agora eu não ando correndo atrás dele. Porque se eu andar correndo atrás dele, eu vou ter tudo isso que eu falei aqui, porém, perdi a piedade. Usei a piedade em vão. Você está entendendo? A corrupção entra no coração do homem. E terminou a inocência, terminou a confiança. Agora está confiando em quê? No dinheiro. Não confia mais em Deus, agora confia no dinheiro. Está vendo? Então você tem que ter paz. Ah, mas eu não posso perder o meu dinheiro. Bom, o mesmo que te deu, o mesmo que te sustenta, é sempre ele. E aí? Ele gerou essa situação para que você ganhasse, para que você fizesse, para que você tivesse. Está com medo de quê? Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Tem que trabalhar? Tem. Tem que economizar, porque é um conhecimento, vacas gordas e as magras. Então, no tempo das gordas, sobra. Nas magras vai faltar. Sobrevive bem quem consegue cruzar aqui as duas. Ó. Isso é uma ciência. Então, quando você tem muito, não esbanje, não enlouqueça. Faça o que é necessário. Você está entendendo? Porque a vida é assim, gordas e magras. Então, se você conseguir ligar as duas, você vive bem. Eu estava falando hoje ainda, nós ia no carro ali, e aí, por que os mendigos, as pessoas que passam frio, passam fome, sede na rua, comem só o que ganham lá de vez em quando, tantas enfermidades terríveis, nem o frio, terror terrível, eles não morrem. Deixa eu passar um dia na rua ali, sem um chapéu agora, depois de 50, não é, Neymar? Se eu já não estou falando rouco daqui um pouco, se eu já não estou espirrando daqui 1 hora, 2 horas, e eles? Como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque o nosso corpo não foi feito para se empanturrar. E nem tampouco se encher de roupa. Você quer ver? As crianças que mais pegam pontada pneumonia são as crianças mais enroupadas no inverno. Não é? As pessoas que têm mais diabetes, colesterol e pegam qualquer enfermidade são as que comem muito. É bíblico, irmão. Glutonaria. Mas o mendigo, por que ele não pegou essas doenças, esses vírus, o H1N1, esse monte de coisa aí? Por quê? Hoje morreu o Tarcísio Meira. Nem saía de casa, foram ele e agora a Menezes de mãozinha na cadeira de roda, para não cansar as pernas desse caminho, para não cansar, tomar vacininha os dois, para não pegar nenhuma enfermidade. Comiam da manhã à noite só do bom e do melhor. Mas eu conheço muitos
mendigo, gente que passa trabalho na rua aí, ó. Estão aí, do mesmo jeito. Por quê? Porque eles só se alimentam em cada 2, 3 dias. Não tem hora para comer. Quando come aquele pouquinho. O corpo está se nutrindo. Você está entendendo? Tomam água, se hidratam. Mas nós nos empanturramos, nós tomamos água na hora da refeição, que elimina todo o nutriente do nosso alimento. Comemos aquele horror que o nosso estômago não consegue processar para tomar os nutrientes, para nós ficar nutrido. Você está entendendo? E agora? Vocês entendem? Mas eles que comem só o necessário, só quando dá, também. Então era mais fácil pegar o sangue, essas vacinas, e pegar o sangue desses mendigos e começar a produzir sangue igual o deles lá e botar nas pessoas. Ficariam mais fortes do que qualquer tipo de vacina. Você entende? Por quê? Porque o homem está se empanturrando, se condenando, se destruindo. Ele quer muito, e muito, e muito, e muito, e muito. O homem, vamos falar de carro aqui. Quando ele quer um carro, ele não compra um carro conforme a necessidade dele. Não, ele compra logo um V12 para andar até 500 por hora nessas estradas, mas a estrada só pode andar até 110. Você está entendendo? A demência. Nós estamos nos matando, nos destruindo o nosso corpo. E é uma palavra que diz assim, ó, Deus virá contra ti. Deus, se tu destruir o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, o Senhor virá contra ti. Aleluia. Então nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Para de andar ansioso, esteja agradecido por tudo, e tudo dá graça, esteja contente, Aleluia, tendo porém sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes, mas os que querem ser ricos caem em tentação, e enlaçam em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor do dinheiro, isso fará você correr atrás do dinheiro. Isso vai tirar a tua paz, vai te dar medo de perder o dinheiro, vai te dar medo de não ter o dinheiro, vai te causar ansiedade, vai te perturbar. Você está entendendo? Aleluia. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Agora, veja bem, esses são piores. Se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Desesperos, saíram da segurança da palavra, está vendo? E começou a sobreviver às maldições. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento, guarda essa palavra, guarde este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda isso, não deixa nada misturar, não deixa repreender essa palavra. Não, pelo contrário, deixa todos verem que você tem Deus sobre si. Aleluia. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor. Olha aqui ele de novo. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha o que ele diz em Apocalipse. Não tema, João. Não tema, João. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que fui morto e vivo para todos sempre. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Glória a Deus, aleluia!
Isto é tremendo, irmão. Isto. Agora, o que confunde a mente das pessoas é que começa a procurar seus próprios entendimentos, e aí onde está a bagunça. Veja só, o Davi disse, olhou e teve uma visão e disse o Senhor ao meu Senhor. Como assim, Davi, se ele só tinha um Senhor? Como assim disse o Senhor ao meu Senhor? Porque o Senhor da glória, agora está aqui, bem pequenininho, abaixo do homem, porque ele disse, dos nascidos de mulher, não houve um maior do que João. Então ele se colocou abaixo de João, porque ele era nascido de mulher. Ele se humilhou, ele lavou os pés aos seus discípulos, lavou os pés de homens pecadores. Está vendo? Ali estava o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. Que Pedro chegou a dizer, se eles soubessem, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Foi tão tremendo que o sol voltou o seu rosto, não quis ver, a terra não queria receber aquele sangue de jeito nenhum e tremeu, porque era o sangue do seu Criador. Está vendo? O sol até hoje o obedece. Aleluia. Então o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e único poderoso Senhor, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. Não há acesso a esse Deus a não ser pela porta. Que porta? A porta que ele abriu, chamada Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Ele é inacessível. Não, eu sou filho de Deus. Porque Deus, eu vou para o céu com Deus. Porque Deus é filho de Deus. Só aqueles que recebem. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é inacessível. Você só entra por Jesus Cristo. Ô Senhor da glória, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja honra, poder e sempre eterno, ao qual seja honra e poder sempre eterno, isto é eternidades, sempre eterno, eternidades, para todo sempre. Viu? Aleluia. Nenhum dos homens viu, nem pôde ver. Ele se escondeu no que Isaías disse, sem aparência nem formosura. Estava escondido num cordeiro. Estava escondido. Por isso que o Salmo 91, aquele que habita onde? Esconderijo. O Altíssimo se escondeu ali. Até hoje não conseguem vê-lo, porque ele se escondeu ali. Está vendo? Aleluia. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Agora escute bem, quem que era para mandar? Paulo estava mandando a quem? Manda aos ricos, né? Desse mundo, certo? Correto? Então caiu a tese agora de que o crente, o que crê em Deus, tem que ser um pobrezinho. Manda aos ricos! Então tinha rico na igreja de Deus. Você está entendendo, irmão? Tem rico! Deus enriquece. Por isso que Paulo disse, o homem de Deus enriquece a muitos. Ele tem a palavra, irmão. Você está ouvindo a palavra, você creu na palavra, a palavra começa a trabalhar a seu favor. Está vendo? Aleluia! Então, manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos. Não fiquem achando que são mais que os demais. Você vai morrer igual os demais. Vai ser a mesma coisa, não vai levar nada. Todos. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. A riqueza é uma coisa incerta, irmão. Ainda mais nos dias de hoje. Hoje você tem, amanhã você não tem. Quantas pessoas que perderam milhões aí com essa transação política? Quantos perderam milhões com as transações econômicas aí, de bolsa e tudo mais? Está vendo? Simples assim.
Quanta quebradeira deu-se no mundo. Venezuela, uma das maiores jazidas de petróleo do mundo, estão comendo cachorro, gato, rato. Você está entendendo como é que funciona? Não coloque nisso a tua confiança, mas confie em Deus. Mesmo que Deus te enriqueça, mesmo que você tenha muito, mantenha a sua posição. Mantenha a sua fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que abundantemente nos, não ponha, mas manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas gozamos. Para delas gozamos. Ou seja, Deus dá, é Deus que te deu essa riqueza. É Deus que te abençoou. Põe a tua confiança nele. Põe a tua esperança nele. Não é no que você pode ou não fazer. Continua do mesmo modo, irmão. Aleluia. Imagina se Pedro, ao pegar aquela quantidade enorme de peixe, ficasse soberbo. Ele não ia parar mais de pescar. Pronto, eu virei o líder da pesca aqui nesse rio. Agora vocês são todos meus empregados e eu que mando em vocês. Não, ele continuou seguindo Cristo. Está vendo? É isso, irmão. Às vezes isso é um problema. As pessoas estão diante de Deus, estão com problema, dificuldade, principalmente financeira, dificuldade, e estão naquela luta, Deus abençoou. Pum. Foi uma maldição. A bênção que Deus deu foi uma maldição. Deixaram Jesus. Está vendo? Demência. Amém. Aleluia. Que façam o bem. Você tem para fazer o bem? Você está entendendo? Você é rico, Deus te fará rico para fazer o bem. Deus vai te dar aquele negócio, não falta muito. Para fazer o bem. O que é o bem? Abençoar outros. Abençoar outros. Abençoar outros. Oh Deus, aleluia. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Irmão, primeira coisa do rico, o pobre que ficou rico, o que ele se torna? Ninguém acha mais ele. Incomunicável. Não é verdade? Incomunicável. Ele já não olha mais para aquele pequenininho. Não, agora ele tem que ir lá no shopping. Agora ele tem que ir lá comprar. Agora ele tem que ver o carro. Agora ele tem que escolher entre Porto Seguro e Itajaí. Agora ele tem que escolher entre o Chile e a Flórida. Ele tem que escolher entre a Europa e o Texas. Já nem sabe mais nada sobre os pequenos. Aquele irmãozinho que precisava dele torna-se incomunicável. Está vendo? Bom, essa palavra aqui, essa Bíblia aqui, ó, é mais atual que o jornal do milênio que vem. Amém? Não do de amanhã, mas do milênio que vem. Que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Quando fala de futuro aqui, não é dos próximos dias, dos próximos anos. Para a outra vida. Amém. Para que possam alcançar a vida eterna. Você está vendo? Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Conhecimento dessa palavra, colocando Deus na parede, provando que Deus errou. Ou tentando, pelo menos. Está vendo? Tirando Deus da grandeza, da evidência. Tentando estudar Deus. Irmão, uma das maiores profanações de língua é a palavra teologia. Que significa teo, estudar Deus. Logia, de logos, caminho. Estudar Deus. Isso é uma profanação. Estudar Deus se ninguém ouviu. Nunca ouviram.
Ele se escondeu, ninguém sabe como é que era o rosto de Jesus. Ninguém sabe. Os romanos, eles não batiam em qualquer pessoa, mas naquele franzino esquisito, aquilo foi bom bater. Ele era contra as leis do seu próprio povo, ele era um traidor do seu próprio povo. Então aqueles romanos odiaram aquele homenzinho ali. Está vendo? Ele era feioso, um homem de deserto, mão grossa, os ombros já eram calejados, carrega essa cruz. Então, de certo, fizeram uma cruz bem pesada para ele, porque ele era carregador de madeira, ele era um carpinteiro, um ajudante carpinteiro, ajudava José na carpintaria. Está vendo? Então deram a cruz. Ah, tu está acostumado a tratar com madeira, nós vamos te dar uma agora de, sabe, o Neymar sabe o que eu vou falar aqui, aqueles dormentes de trilho de trem, né? Meu Deus, irmão, aquilo, eu não sei de onde aqueles ferroviários tiravam aqueles dormentes, que madeira bem dura. E quando aquelas ferpas pegavam na gente, olha, não era fácil, não é? Umas ferpas terríveis, às vezes a gente pegava esse dormente para fazer lenha, não era qualquer um que cortava aquilo no machado. Eu imagino aquele ombro franzino carregando aquela cruz. Você está vendo? Aleluia. Então aqueles romanos tiveram prazer em fazer aquilo. Ah, tu ainda te faz de rei? Ah, tá, tu é rei do judeu, então tá. Ele é o rei. O Pilatos lá mandou fazer o I, ele é I, né? Yeshua, Nazareno, o rei e judeu, né? Então, mandou fazer uma plaquinha, pois nós vamos fazer uma coroa para ti também. Pegaram os espinhos terríveis lá, ó, e cravaram na cabeça dele. Está vendo, irmão? Foi fácil judiar daquele homem, maltratar aquele homem, foi fácil. Ele era um traidor do seu povo, tá? Ele era contra as religiões do seu povo. Ele fez uma bagunça. O Pilatos não gostou daquilo porque Pilatos era o governador e mantinha tudo no seu controle com os sacerdotes e religiões. E aí vem aquele homenzinho lá, faz aquela algazarra, aquela baderna. Deus tenha misericórdia. Aleluia. Então a ciência significa conhecimento. Conhecimento humano, conhecimento dado pelo Espírito Santo é revelação dada por Deus. Mas o conhecimento de um homem para o outro através da sua ciência da palavra, isso é profanação. Você está entendendo? E chega a dizer assim, ó, aqui, a letra mata. É morte. E morte eterna da presença de Deus. Porque esses que seguem esta ciência e fazem oposição à palavra, através do seu conhecimento, irmão, eu recebo isso quase todo dia, quase sempre as pessoas me perguntam, mas como é que está dizendo isso? Onde é que está essa prova? Onde é que está isso? Eu não tenho que provar nada para ninguém. Esse é o mesmo espírito de Satanás, que é filho de Deus, desce daí. Não foi o que o diabo disse para Jesus? A mesma coisa, irmão. Não tem que provar coisa nenhuma. Não, fica aí, continua a sua vidinha. Lá na frente, você vai se encontrar com essa verdade. Todos vão se encontrar com essa verdade. Não te preocupa. Então, são clamores, ó. Tendo horror aos clamores. Horror. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Que depósito? A palavra. Tendo horror aos clamores vãos. O que é clamor vão? Irmão, clamor é clamor. Seja vão ou não, é clamor. Correto? Por que é vão? Porque Paulo disse, ó, eu vim com uma mensagem ao povo gentil para que houvesse aceitação da sua adoração a Deus. Fora dessa palavra, Deus não recebe este clamor. Você está entendendo, irmão? Por que os hinos são essas bobagens, umas letras boba, repetitiva, que não diz nada com nada, que eles não sabem a verdade. E como vão saber se não tem quem os ensine, quem pregue? Está vendo? Às vezes até boas pessoas, como aquela irmã que diz, canta aquele hino, ô filho, que Deus, né, quando Jesus chega lá, ô filho, senta a tua igreja e vamos cear. Que Deus fala com o filho, né? Jesus disse,
Ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono. Você está entendendo? Então só tem um trono lá, não tem 3 tronos. Pai, Filho e Espírito Santo. É um trono só. Ah, mas eles são 3, são 3. Pois é. A Bíblia diz que Jesus disse a vida inteira: o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. Tá. Mas quem fez sombra sobre Maria foi o Espírito Santo. Se são 3, tá, Jesus é filho. Quem é o pai de Jesus, então? É Deus ou é o Espírito Santo? Isso é falta de conhecimento da palavra, irmão. É falta de conhecimento da palavra. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu vim em nome do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Você está entendendo? Então nunca poderia ter 3 tronos. Tinha que ser um trono só. Eu sou o primeiro e o último, o que fui morto e vivo para todos. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Então, amém. Clamores vãos. Tem horror disso. Clamor vão. Não sabe nem o que estou dizendo. É vão por quê? Se não está recebendo essa palavra, é vão. Escrevem coisas que não compreendem, que não entendem. Cantam coisas. Deus não está recebendo isso. Agora, há um perigo. Quem é que está recebendo então? Quem é que está recebendo? Quem é que está recebendo se Deus não está recebendo? É como aquela música do Bonahem que fala sobre um cântico lá na Babilônia, e aí pedem para nós cantarmos um cântico a Deus, mas nós não podemos cantar fora de Sião, só podemos cantar em Sião. Você está entendendo? O nosso Sião é a palavra, só podemos adorar a Deus na palavra. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tem que ser na palavra. Esses são os clamores vãos e profanos. Deus aborrece isso. És morno, quem dera fosse frio ou quem dera fosse um pecador horrendo, ainda tinha uma chance. A palavra te alcançava. E quente já está com ele, mas o morno, ele foi na fronteira. Crentes fronteiriços, foi na fronteira, mas não se decidiu. É como o Judas Iscariote, chegou na fronteira, mas quando chegou para a descida do Espírito Santo, ele não pôde receber. Os crentes fronteiriços, eles chegam na fronteira, mas não conseguem entrar na verdade, porque para entrar na verdade tem que passar pela cruz. Por isso Paulo disse: se há um lugar que eu me glorio na cruz do meu Salvador, porque é ali que está a minha vitória. É ali que eu pude entrar diante de Deus, quando ele com seus braços abertos disse: está consumado, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Está vendo? Nos dando acesso a ele. Aleluia. Então não é profano, irmão. Quando é nessa palavra, não é profano. Mas se não for essa palavra, tenha horror disso. E as oposições da falsamente chamada ciência. É uma coisa falsa, porque a ciência é sabedoria, e a sabedoria foi aluna de Deus. Você está entendendo? A sabedoria é aluna de Deus. Então é uma falsamente chamada ciência. Isso é uma oposição à verdade. Que Deus nos ajude. A qual, professando alguns, se desviaram da fé. Se desviaram da verdade, porque tiveram comichão nos ouvidos, que nem Eva. O que ela foi criada? Para que você foi criada, Eva? Para estar ao lado do Adão. Para estar com ele. Não é bom que o homem esteja só. Fica com ele. E foi dado a Adão uma orientação, e Adão passou para ela. Por que ela foi escutar a serpente? O que ela tinha que ouvir a serpente? Por quê? Você está entendendo? Aleluia. Então, se desviaram da fé porque a ciência, o conhecimento entrou nos seus ouvidos e não mais a palavra. E deixaram de seguir com os pequenos desprezados do Senhor,
mas preferiram estar com os aceitáveis, com aquela organização que fez acordo com o Estado, tudo perfeito, tudo bonitinho, tudo de acordo. E os crentes dizem, essas igrejas vão ser perseguidas. Jamais. Quem vai ser perseguido é o eleito, o que professa essa palavra aqui. Ó. E esses vão ser perseguidos. Agora, essa coisa aí, isso aí está de acordo com o Estado. Não, é só fazer um acordo. O que é preciso? Faça-se uma adequação e pronto, está tudo perfeitinho. Você está entendendo? Você é um eleito de Deus. Deus está transformando você através da sua palavra. E, aliás, Ele está aperfeiçoando você. Amém? E aí Paulo termina, a graça seja contigo. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Pena que só terça-feira a gente vai poder ler de novo, mas nós vamos ler depois na segunda epístola. Ô irmão, a coisa vai afunilando cada vez mais. Aleluia. Deus abençoe. Irmão Robson, passa aqui fazer um encerramento. Em nome de Jesus.